Na noite de núpcias, o silêncio era quebrado apenas pelo som de corações acelerados. Ela, tímida e trêmula, sussurrou: "Nunca fui tocada antes." O que ela não sabia é que o homem que acabara de desposar escondia um segredo capaz de mudar tudo. O que acontece quando duas verdades se encontram? Curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e responda: você acredita que o amor pode sobreviver a qualquer segredo? O cheiro de jasmins invadia o pequeno quarto onde Marina ajustava pela 10ª vez o véu que pertencera à sua avó. Suas mãos tremiam enquanto tocava o tecido amarelado pelo tempo, cada fibra carregando memórias de um amor que ela só conhecia através de histórias sussurradas por sua mãe, nas noites frias de inverno. O espelho refletia uma jovem de 23 anos, olhos castanhos profundos como mel escuro, mas que hoje pareciam carregar o peso de 1000 incertezas. "Filha, você está linda", murmurou Dona Conceição, sua mãe, ajustando os últimos detalhes do vestido simples que haviam costurado juntas durante as madrugadas dos últimos 2 meses. O tecido branco, comprado com as economias guardadas centavo por centavo, brilhava timidamente sob a luz amarelada da lâmpada do quarto. "Ele é um homem bom, Marina. Rico, respeitado. Vai cuidar bem de você." Marina fechou os olhos, sentindo o perfume barato que havia borrifado no pulso misturar-se com o aroma de sabonete de glicerina que sempre perfumava sua pele. Como poderia explicar à mãe que riqueza e respeito não aqueciam o coração nas noites solitárias? Como dizer que sonhava com olhares apaixonados, sussurros carinhosos e mãos que a tocassem não por obrigação, mas por desejo verdadeiro? O som de motores potentes ecoou pela rua de paralelepípedos, fazendo as vizinhas correrem para as janelas. Marina sentiu o estômago revirar. 3 carros pretos, reluzentes como espelhos, pararam em frente à sua casa humilde. Homens de terno escuro desceram, abriram portas, verificaram o entorno com a precisão de quem estava acostumado a proteger pessoas importantes. E então ele apareceu. Ricardo Mendoza. 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, ombros largos que preenchiam o terno italiano como se tivesse sido moldado especificamente para seu corpo. Seus olhos eram de um azul intenso, quase gélido, mas que por um instante pareceram suavizar quando encontraram os dela através da vidraça. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura estranha de medo e curiosidade que a fez morder o lábio inferior. "Chegou a hora", sussurrou Dona Conceição, beijando a testa da filha com lábios que tremiam de emoção contida. "Lembre-se, seja sempre respeitosa, obediente e tudo dará certo." Marina assentiu, mas suas pernas pareciam feitas de gelatina quando desceu as escadas rangentes de madeira. A porta se abriu e ali estava ele. De perto, Ricardo era ainda mais imponente. O perfume masculino que emanava de sua pele era sofisticado, uma mistura de sândalo e especiarias que contrastava brutalmente com os aromas simples aos quais ela estava acostumada. Quando ele estendeu a mão direita, Marina notou o relógio de ouro no pulso, os dedos longos e bem cuidados, a aliança simples que logo faria par com a sua. "Você está muito bonita", disse ele, e sua voz era grave, aveludada, mas carregava uma formalidade que fazia Marina sentir-se mais uma peça sendo movida em um tabuleiro de xadrez do que uma noiva no dia mais importante de sua vida. Durante o trajeto até a igreja, Marina observou pela janela do carro os bairros mudando gradualmente. As casas simples de sua infância davam lugar a mansões elegantes, jardins perfeitamente cuidados, portões altos que escondiam mundos inteiros atrás de si. Ricardo permanecia em silêncio ao seu lado, apenas ocasionalmente ajustando a gravata ou verificando mensagens no telefone de última geração que segurava com familiaridade. A igreja de São Miguel
Nunca havia recebido um casamento tão luxuoso. Flores importadas decoravam cada banco, um tapete vermelho se estendia até o altar, e fotógrafos profissionais capturavam cada momento como se estivessem documentando um evento histórico. Marina caminhava pelo corredor central, sentindo os olhares curiosos dos convidados, a maioria pessoas que ela não conhecia, rostos elegantes e bem vestidos que sussurravam entre si, provavelmente especulando sobre a jovem humilde que havia conquistado um dos solteiros mais cobiçados da cidade. Padre Miguel, que a havia batizado 23 anos antes, conduziu a cerimônia com a solenidade reservada para ocasiões especiais. Quando chegou o momento dos votos, Marina sentiu a voz falhar por um instante. Suas palavras saíram trêmulas, carregadas de sinceridade, enquanto prometia amar e respeitar o homem ao seu lado. Ricardo, por sua vez, recitou seus votos com a precisão de quem estava acostumado a discursos públicos, cada palavra pronunciada com clareza, mas sem a emoção que Marina secretamente esperava encontrar. O momento do sim chegou como um eco distante. Marina o pronunciou, olhando diretamente nos olhos azuis de Ricardo, procurando algum sinal de que aquilo significava para ele mais do que um acordo social. Por um segundo, apenas um segundo, ela pensou ter visto algo diferente em seu olhar. Uma vulnerabilidade, talvez, ou uma sombra de algo que ele preferia manter escondido. O beijo selando a união foi casto, quase respeitoso demais. Os lábios de Ricardo tocaram os seus por apenas alguns segundos, mas foram suficientes para que Marina sentisse o gosto de menta de sua boca e percebesse que suas mãos, ao segurar seu rosto delicadamente, tremiam quase imperceptivelmente. A festa de casamento foi um espetáculo de elegância, o salão decorado com lustres de cristal, mesas cobertas por toalhas de linho fino, pratos de porcelana que Marina teve medo de quebrar ao tocá-los. Ela sorriu para fotografias, cumprimentou pessoas cujos nomes esquecia segundos depois, dançou a valsa tradicional nos braços de Ricardo enquanto os convidados aplaudiam. Durante a dança, ele a segurava com firmeza, mas havia uma distância respeitosa entre seus corpos, como se mesmo naquele momento íntimo ele mantivesse barreiras invisíveis. "Você está se saindo muito bem", murmurou ele em seu ouvido durante a segunda música, e Marina sentiu um arrepio percorrer seu pescoço ao sentir o hálito quente contra sua pele. "Sei que tudo isso deve ser intimidador para você." Era intimidador, sim, mas não apenas pelo luxo ou pela formalidade. Era intimidador perceber que havia se tornado esposa de um homem que, mesmo sendo gentil e respeitoso, permanecia um completo estranho para ela. Um estranho bonito, poderoso, que a tratava com uma cortesia quase protocolar, mas cujos olhos guardavam segredos que ela nem sabia por onde começar a decifrar. Quando a festa finalmente chegou ao fim e eles se dirigiram ao carro que os levaria para a mansão que agora seria sua casa, Marina sentiu o coração acelerar de uma forma diferente. A lua cheia iluminava as ruas desertas e o silêncio dentro do veículo era preenchido apenas pelo som suave do motor e da respiração de ambos. Ela brincava nervosamente com a aliança nova no dedo, sentindo o peso inusitado do metal, enquanto observava o perfil de Ricardo, recortado contra a luz dos postes. A mansão surpreendeu Marina, até mesmo depois de todas as surpresas do dia. Jardins iluminados, uma fonte no centro do pátio, janelas enormes que deixavam escapar a luz dourada do interior. Quando ele a ajudou a sair do carro, sua mão grande envolveu a dela pequena, e Marina percebeu que os dedos dele estavam gelados apesar da noite morna. "Bem-vinda à sua nova casa", disse Ricardo, e pela primeira vez durante todo o dia, sua voz carregava algo que poderia ser interpretado como ternura genuína. Espero que você seja feliz aqui",
Marina olhou para aquela mansão imponente, depois para o homem que agora era seu marido, e sussurrou uma resposta que mal conseguiu sair de sua garganta apertada. Obrigada. O que ela não disse, o que não ousou sequer pensar com clareza, era que felicidade parecia uma palavra muito grande para a sensação estranha que tomava conta de seu peito. Uma mistura de gratidão, medo, expectativa e uma melancolia inexplicável por sonhos que talvez nunca se realizassem. O quarto principal da mansão parecia maior que toda a casa onde Marina havia crescido. O teto alto, ornamentado com molduras douradas, a cama king size, coberta por lençóis de seda cor de marfim, o papel de parede em tons suaves que criavam uma atmosfera ao mesmo tempo luxuosa e acolhedora. Velas aromáticas haviam sido dispostas estrategicamente pelos empregados, espalhando um perfume delicado de baunilha e âmbar que fazia Marina se sentir como se estivesse dentro de um sonho. Ou talvez um filme romântico que ela costumava assistir nas tardes de domingo. Ricardo havia se retirado para o banheiro anexo e Marina podia ouvir o som da água corrente enquanto ele tomava banho. Suas mãos tremiam enquanto desabotonava o vestido de noiva, cada botãozinho pequeno parecendo resistir aos seus dedos nervosos. Dona Conceição havia empacotado um conjunto de lingerie branca delicada, a peça mais cara que sua mãe já havia comprado na vida inteira, economizada durante meses apenas para esta noite especial. O espelho do closet refletia uma Marina que ela mal reconhecia. Seus cabelos, presos em um coque elaborado durante todo o dia, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros nus. A lingerie realçava curvas que ela sempre havia escondido sob roupas simples e largas. Por um momento, sentiu-se bonita, desejável, uma verdadeira mulher. Mas então a realidade a atingiu como uma onda gelada. Ela não fazia a menor ideia do que fazer em seguida. O som da água parou. Marina sentiu o coração disparar quando ouviu os passos de Ricardo se aproximando do quarto. Rapidamente, pegou o roupão de seda que estava sobre a poltrona, outro presente de casamento, e o vestiu, amarrando o cinto na cintura com mãos que tremiam visivelmente. O tecido era tão macio contra sua pele que ela teve vontade de esfregar o rosto nele, mas se controlou. Quando a porta do banheiro se abriu, Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ricardo apareceu usando apenas uma calça de pijama de seda preta, o peito nu revelando músculos bem definidos e algumas cicatrizes pequenas que ela não conseguiu deixar de notar. Seus cabelos molhados estavam penteados para trás e gotículas de água ainda brilhavam em sua pele morena. O perfume de sabonete masculino, algo caro e sofisticado que ela não conseguia identificar, preencheu o ambiente. "Você está bem?" perguntou ele, e Marina percebeu que havia preocupação genuína em sua voz. "Sei que deve estar nervosa." Marina baixou os olhos, brincando com as mãos. Como explicar que nervosa era um eufemismo para o tornado de emoções que revirava seu estômago? Como dizer que, além do medo natural de qualquer noiva virgem, havia uma insegurança profunda sobre não ser suficiente para um homem como ele? "Ricardo, eu preciso te contar algo", começou ela, a voz saindo mais fraca que um sussurro. O nome dele em sua boca ainda soava estranho, formal demais para a intimidade daquele momento. Ele se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Quando estendeu a mão para tocar seu rosto, Marina fechou os olhos instintivamente. Os dedos dele estavam surpreendentemente quentes e macios, contrastando com a temperatura fria que ela havia sentido durante o cumprimento na igreja. "Pode me contar qualquer coisa", murmurou Ricardo, e Marina abriu os olhos para encontrar os dele fixos em seu rosto. Por um instante, a máscara de polidez formal havia caído, revelando algo mais profundo, mais humano.
Não tenha medo de mim, Marina. Nunca. Ela respirou fundo, sentindo o aroma masculino dele se misturar com o perfume das velas, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo íntima e estranha. Suas palavras saíram atropeladas, em um fio de voz que mal conseguia ser ouvido. Eu nunca fui tocada antes. Nunca estive com um homem, nem sequer beijei alguém de verdade antes de você. Hoje na igreja. As lágrimas que ela havia segurado durante todo o dia finalmente começaram a brotar, escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Sei que deve ser decepcionante para você. Um homem experiente como você deve esperar uma mulher que saiba o que fazer. E eu não sei nada, eu não sei como. A confissão morreu em sua garganta quando percebeu a expressão no rosto de Ricardo. Em vez da decepção ou impaciência que ela temia encontrar, havia algo muito diferente em seus olhos azuis. Surpresa, talvez. Ou seria ternura. Suas sobrancelhas se franziam ligeiramente, como se ele estivesse processando uma informação completamente inesperada. Marina, disse ele, e sua voz havia se tornado ainda mais suave, quase um ronronar. Olhe para mim. Ela obedeceu, mesmo com as lágrimas embaçando sua visão. Ricardo segurou seu rosto com ambas as mãos, seus polegares acariciando as maçãs do rosto dela com uma delicadeza que a surpreendeu. Você acha que isso me decepciona? Perguntou ele, e havia algo na forma como pronunciava as palavras que fazia Marina sentir pequenos arrepios percorrendo sua pele. Você acha que sua pureza, sua inocência são defeitos? Marina piscou, confusa. Não era isso que ela havia imaginado que ele diria. Não era essa a reação que ela esperava de um homem do mundo, acostumado, certamente, a mulheres experientes e sofisticadas. Eu pensei que você fosse preferir alguém que soubesse... Começou ela. Mas Ricardo balançou a cabeça, interrompendo-a. Marina, você é perfeita exatamente como é. As palavras saíam de sua boca com uma intensidade que fazia o coração dela acelerar ainda mais. Sua inocência não é um defeito, é um presente. Um presente que você está me dando, e eu não sei se mereço. Havia algo estranho na forma como ele disse essas últimas palavras. Uma sombra passou por seus olhos, um tensionamento quase imperceptível dos músculos de sua mandíbula. Marina sentiu que havia uma história por trás daquelas palavras, um significado mais profundo que ela não conseguia decifrar. Você merece sim, sussurrou ela, surpresa com sua própria coragem. Você é meu marido agora. Eu quero aprender. Quero que você me ensine. Por um momento, Marina pensou ter visto algo que parecia dor nos olhos de Ricardo. Dor ou culpa. Mas foi tão rápido que ela se perguntou se não havia imaginado. Quando ele falou novamente, sua voz carregava uma emoção que ela não conseguia identificar completamente. Não esta noite, disse ele, e Marina sentiu o coração afundar. A rejeição doía mais do que ela havia imaginado que poderia doer. Não porque não a desejo, acrescentou rapidamente, como se tivesse percebido o ferimento em seus olhos. Mas porque você é especial demais para ser apressada. Você merece tempo, paciência, romance verdadeiro. Ele se afastou ligeiramente, e Marina sentiu a ausência do calor de suas mãos como uma perda física. Ricardo caminhou até a janela, ficando de costas para ela, os ombros tensos sob a pele morena. A luz da lua entrava pelas cortinas de renda, criando padrões prateados no chão de mármore. Eu não sou o homem que você pensa que sou, Marina, murmurou ele, e sua voz carregava uma melancolia profunda que fez algo se apertar no peito dela. Eu carrego coisas que talvez você não possa perdoar quando souber. Marina se aproximou devagar, descalça sobre o mármore frio.
Quando estava quase tocando suas costas, parou, sentindo o calor que emanava de sua pele. Que coisas? Perguntou ela, a voz saindo mais firme do que sentia. Seja o que for, somos casados agora. Para o melhor e para o pior, lembra? Ricardo se virou e Marina viu lágrimas brilhando nos cantos de seus olhos azuis. Ver um homem tão forte, tão controlado, à beira das lágrimas, a assustou e a comoveu ao mesmo tempo. Você é muito nova, muito pura, para compreender o peso de certas escolhas, disse ele, estendendo a mão para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. Mas um dia você vai saber, e quando isso acontecer, nós vamos enfrentar juntos, interrompeu Marina, cobrindo a mão dele com a sua. Seja lá o que for. Por um longo momento eles ficaram assim, olhando nos olhos um do outro, respirando o mesmo ar carregado de tensão e promessas não ditas. Marina podia sentir o coração de Ricardo acelerado quando ele a puxou delicadamente para um abraço casto, apoiando o queixo no topo de sua cabeça. Durma, minha doce Marina, sussurrou ele contra seus cabelos. Amanhã começaremos nossa vida juntos de verdade. Hoje você precisa descansar. Quando se separaram, Ricardo pegou um travesseiro e um cobertor do armário. Marina o observou confusa, enquanto ele improvisava uma cama no sofá largo próximo à janela. Você não vamos dormir na mesma cama? Perguntou ela, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Ricardo parar no meio do movimento. Não esta noite, repetiu ele, mas dessa vez sua voz estava carregada de uma determinação que não admitia argumentos. Não até que você esteja realmente pronta. Não até que eu seja digno de você. Marina deitou-se na cama enorme, puxando os lençóis de seda até o queixo, observando a silhueta de Ricardo recortada contra a luz da lua. Ele permaneceu acordado por muito tempo, olhando pela janela, os ombros carregando um peso que ela não conseguia compreender. Naquela primeira noite, como mulher casada, Marina adormeceu com o som da respiração irregular de seu marido, carregando em seu coração uma mistura estranha de alívio, decepção e uma curiosidade ardente sobre os segredos que faziam os olhos mais bonitos que ela já havia visto se encherem de uma tristeza tão profunda. Os primeiros raios de sol, que filtravam pelas cortinas de renda, despertaram Marina com uma suavidade que ela jamais havia experimentado. Por alguns segundos, permaneceu imóvel, sentindo a maciez dos lençóis de seda contra sua pele e respirando o aroma residual das velas que haviam queimado durante a noite. Quando finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o sofá vazio onde Ricardo havia dormido, os cobertores já dobrados com precisão militar. O cheiro de café recém-passado e pães quentinhos subia pelas escadas, misturando-se ao perfume masculino que ainda impregnava o ambiente. Marina se levantou devagar, os pés descalços tocando o mármore aquecido pelo sol matinal. Através da janela, podia ver jardins que pareciam ter saído de uma revista de decoração, roseiras perfeitamente alinhadas, um lago artificial onde cisnes brancos deslizavam graciosamente e, ao fundo, uma área de estar externa com móveis que custavam mais que sua família ganhava em um ano inteiro. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Ricardo já vestido com um terno azul marinho impecável, lendo o jornal financeiro enquanto saboreava um expresso em uma xícara de porcelana fina. Ao vê-la, ele se levantou imediatamente, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. O gesto, embora educado, carregava uma formalidade que fez Marina se sentir mais uma convidada do que uma esposa. "Dormiu bem?" perguntou ele, e Marina notou que havia uma preocupação genuína em sua voz, mesmo que sua postura permanecesse ligeiramente rígida. "Sim, obrigada",
respondeu ela, observando a mesa farta que se estendia à sua frente. Frutas que ela só havia visto em filmes, pães de diferentes formatos e texturas, geleias artesanais em potes de cristal, queijos importados cujos nomes ela não conseguia nem pronunciar. Tudo aquilo parecia excessivo para apenas 2 pessoas. Durante os dias seguintes, Marina começou a perceber um padrão na rotina de Ricardo. Ele acordava antes do amanhecer, tomava banho em silêncio, vestia-se com a precisão de quem executava a mesma sequência há anos. Tomava café rapidamente e partia para o escritório antes que ela estivesse completamente desperta. Voltava ao final da tarde, sempre carregando algum presente pequeno. Flores, chocolates importados, um lenço de seda, uma joia delicada que depositava ao lado do prato dela durante o jantar. Para você, dizia simplesmente, e Marina percebia que ele observava atentamente sua reação, como se estivesse estudando um manual sobre como agradar esposas. Havia algo tocante naqueles gestos, mas também algo profundamente solitário, como se ele estivesse tentando construir uma ponte emocional usando apenas objetos materiais. Uma tarde de quinta-feira, Marina estava explorando a biblioteca quando Ricardo chegou mais cedo que o habitual. Ela estava sentada no chão, de pernas cruzadas, folheando um livro de poesias, quando ouviu seus passos se aproximando. Quando levantou os olhos, encontrou-o parado na porta, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. "Você gosta de poesia?" perguntou ele, aproximando-se devagar e se sentando em uma poltrona próxima. "Muito", respondeu Marina, fechando o livro, mas mantendo o dedo marcando a página. "Minha mãe sempre dizia que as palavras dos poetas conseguem tocar lugares da alma que a gente nem sabia que existiam." Algo mudou no rosto de Ricardo ao ouvir essas palavras. Sua expressão se suavizou e ele se inclinou levemente para a frente, como se quisesse capturar cada nuance de sua voz. "Você tem razão", murmurou ele. "Há muito tempo que eu havia esquecido da beleza das palavras." Naquela noite, pela primeira vez, desde o casamento, Ricardo jantou devagar, fazendo perguntas sobre a infância de Marina, sobre seus sonhos, sobre os livros que ela gostava de ler. Quando ela contou sobre as noites em que ficava acordada até tarde, lendo à luz de vela, porque não tinham dinheiro para pagar a conta de luz, ele fechou os punhos com força, uma sombra de raiva passando por seus olhos. "Você nunca mais vai precisar se preocupar com isso", disse ele, a voz carregada de uma determinação feroz. "Nunca mais vai faltar nada para você, Marina. Nunca mais." A partir daquela noite, algo começou a mudar entre eles. Ricardo passou a chegar em casa mais cedo, sempre com uma desculpa. Papéis para revisar em casa, reuniões canceladas, problemas resolvidos mais rapidamente que o esperado. Mas Marina percebia que eram apenas desculpas para passar mais tempo ao seu lado. Começaram a fazer caminhadas pelos jardins depois do jantar, e foi durante uma dessas caminhadas que Marina descobriu um lado de Ricardo que ela jamais havia imaginado. Ele conhecia o nome científico de cada planta, sabia exatamente quando cada roseira floresceria, falava sobre o comportamento dos pássaros que visitavam o lago como se fossem velhos amigos. Havia uma delicadeza em suas observações que contrastava dramaticamente com sua imagem pública de empresário implacável. "Você plantou tudo isso?" perguntou Marina uma noite, enquanto eles se sentavam no banco de mármore próximo ao lago, observando os cisnes se prepararem para dormir. "Cada árvore, cada flor", respondeu Ricardo, e pela primeira vez desde que ela o conhecera, havia orgulho genuíno em sua voz. "Quando comprei esta propriedade, não havia nada além de terra nua. Eu precisava criar algo belo, algo que trouxesse vida." Marina olhou para ele com curiosidade crescente.
Por que você precisava criar algo belo? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Por um longo momento, ele permaneceu em silêncio, observando a água escura do lago refletir as estrelas. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma melancolia que fez o coração de Marina se apertar. Porque há muitas coisas feias em minha vida, Marina. Muitas decisões que mancharam minha alma. Eu precisava lembrar que ainda era capaz de criar beleza, de fazer algo crescer ao invés de destruir. Marina sentiu uma urgência estranha de tocá-lo, de oferecer algum tipo de conforto, mas havia uma barreira invisível ao redor de Ricardo que ela ainda não sabia como atravessar. Em vez disso, estendeu a mão devagar e cobriu a dele que repousava no banco entre eles. Ele não se afastou, e Marina sentiu os dedos dele se entrelaçarem timidamente com os seus. Todo mundo tem coisas de que se arrepende, sussurrou ela. Isso não torna você uma pessoa ruim, Ricardo. Ele se virou para olhá-la diretamente e Marina viu lágrimas brilhando nos cantos de seus olhos azuis. Você não me conhece realmente, Marina. Se conhecesse, então me deixe conhecer, interrompeu ela, apertando sua mão com mais firmeza. Somos casados, Ricardo. Seja lá o que você carrega, não precisa carregar sozinho mais. Por um momento, Marina pensou que ele fosse se abrir completamente. Viu a luta interna refletida em seu rosto, a vontade de confessar, batalhando contra algo que o impedia de falar. Mas então ele balançou a cabeça, levantou a mão entrelaçada com a dela e beijou seus dedos com uma ternura que fez seu coração acelerar. Um dia, prometeu ele, quando eu encontrar coragem suficiente. Nas semanas seguintes, os gestos de carinho se tornaram mais frequentes e naturais. Ricardo começou a trazer flores que ele mesmo cortava do jardim, sempre escolhendo as cores que mais realçavam os olhos castanhos de Marina. Passou a cozinhar para ela nos fins de semana, revelando um talento culinário surpreendente e uma paciência infinita para ensinar-lhe receitas sofisticadas. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntou Marina um domingo, observando-o preparar um risoto com a precisão de um chefe profissional. Minha avó italiana, respondeu ele sorrindo com uma genuinidade que ela raramente via. Ela dizia que um homem que não sabe alimentar as pessoas que ama não é realmente um homem. A palavra ama pairou no ar entre eles como uma confissão não intencional. Ricardo pareceu perceber o que havia dito e suas bochechas se coraram ligeiramente, mas ele não tentou se retratar. Marina sentiu uma onda de calor se espalhar pelo peito, uma esperança cautelosa de que talvez, apenas talvez, os sentimentos que estavam crescendo em seu coração não fossem completamente unilaterais. À noite, Ricardo ainda dormia no sofá, mas agora eles conversavam por horas antes de adormecer, compartilhando histórias da infância, sonhos para o futuro, opiniões sobre livros e filmes. Marina descobriu que ele tinha um senso de humor sutil e inteligente, que adorava música clássica, mas secretamente ouvia samba quando pensava que ninguém estava prestando atenção, e que conhecia mais sobre literatura brasileira do que muitos professores que ela havia tido. Uma noite, enquanto Marina escovava os cabelos diante do espelho do quarto, Ricardo se aproximou silenciosamente. Ela o viu pelo reflexo, parado atrás dela, observando os movimentos repetitivos da escova com uma concentração intensa. Posso? Perguntou ele, estendendo a mão para a escova. Marina assentiu, sentindo uma antecipação doce se espalhando por sua pele. Quando os dedos de Ricardo tocaram seus cabelos, ela fechou os olhos, concentrando-se na sensação das cerdas macias da escova, deslizando pelos fios, e no calor da presença dele atrás de si. Era o gesto mais íntimo que haviam compartilhado desde o casamento, e Marina podia sentir a respiração dele se tornando levemente irregular. Seus cabelos são tão macios, murmurou Ricardo,
e sua voz havia adquirido uma qualidade rouca que fez Marina abrir os olhos e encontrar o olhar dele no espelho. Tão bonitos! Por um momento, Marina pensou que ele fosse beijá-la de verdade. Não os beijos castos na testa ou no rosto que se tornaram habituais, mas um beijo de verdade, carregado de desejo e promessas. Ela podia ver a luta interna refletida em seus olhos, a vontade batalhando contra alguma barreira invisível. Mas então, como sempre acontecia nos momentos de maior intimidade, algo se fechou no rosto de Ricardo. Ele devolveu a escova delicadamente, beijou o topo de sua cabeça e sussurrou um boa noite, carregado de melancolia, antes de se dirigir para seu sofá improvisado. Marina permaneceu diante do espelho por muito tempo depois que ele se deitou, tocando os cabelos onde suas mãos haviam estado, tentando entender que tipo de fantasma assombrava o homem que estava aprendendo a amar, e por que esse fantasma sempre aparecia para impedir que ele se entregasse completamente à felicidade que parecia estar ao alcance de ambos. A manhã de terça-feira chegou com um calor incomum para a estação. Marina acordou com o som distante de trovões e, ao abrir as cortinas, viu nuvens pesadas se acumulando no horizonte, prometendo uma tempestade que ainda tardaria algumas horas para chegar. O ar estava espesso, carregado de eletricidade, criando uma atmosfera inquietante que combinava perfeitamente com a ansiedade inexplicável que tomava conta de seu peito desde que acordara. Ricardo havia partido mais cedo que o habitual, deixando apenas um bilhete sobre o criado mudo. Reunião importante hoje. Volto para o jantar. Beijos, R. A caligrafia masculina e precisa contrastava com a informalidade carinhosa da mensagem. E Marina passou o dedo sobre as letras, como se pudesse absorver um pouco da presença dele através do papel. Decidiu explorar partes da mansão que ainda não havia visitado detalhadamente. A biblioteca já se tornara seu refúgio favorito, mas havia uma ala inteira da casa que permanecia misteriosa para ela. Caminhou pelos corredores amplos, observando os quadros antigos nas paredes, fotografias em preto e branco de pessoas que imaginava serem parentes de Ricardo, móveis antigos que pareciam guardar histórias de gerações passadas. Foi no escritório particular de Ricardo que Marina se perdeu completamente. A sala exalava masculinidade refinada, couro envelhecido, madeira escura, cristais pesados que refratavam a luz filtrada pelas persianas. Havia livros sobre negócios, economia, direito, mas também volumes de filosofia e literatura que revelavam a complexidade intelectual do homem com quem se casara. Sobre a mesa, pilhas organizadas de documentos aguardavam sua atenção e Marina resistiu à tentação de bisbilhotar, respeitando a privacidade que ele tanto valorizava. O telefone tocou exatamente quando ela estava admirando uma fotografia emoldurada, onde Ricardo aparecia mais jovem, sorrindo ao lado de um homem que parecia ser seu pai. O som estridente a fez pular, e por instinto ela atendeu. Escritório do Sr. Mendoza, disse automaticamente, imitando a formalidade que ouvira das secretárias quando ligava para ele durante o dia. Marina, é você? A voz do outro lado era feminina, surpresa. Sou doutora Helena, do consultório médico. Preciso falar urgentemente com Ricardo sobre os resultados dos novos exames. Marina sentiu o estômago se contrair. Exames? Ele está bem? Houve uma pausa constrangedora do outro lado da linha. Ah, desculpe, eu achei que você soubesse. Talvez seja melhor ele mesmo explicar. Pode dizer para ele me ligar assim que possível? É sobre a fertilidade. Os resultados não mudaram, infelizmente. A linha ficou muda antes que Marina pudesse processar completamente o que havia ouvido. Fertilidade. Os resultados não mudaram.
As palavras ecoavam em sua mente como fragmentos de um quebra-cabeças que ela não conseguia montar completamente, mas que já começava a formar uma imagem aterrorizante. O barulho da chuva começando a cair contra as janelas se misturava com o som do próprio coração batendo descompassado em seus ouvidos. Marina se deixou cair na poltrona de couro atrás da mesa, sentindo as pernas fracas demais para sustentá-la. Fertilidade. Era essa a sombra que pairava sobre Ricardo. Era por isso que ele se afastava sempre que a intimidade entre eles se aprofundava. As horas seguintes passaram em uma névoa de ansiedade e especulações. Marina vagou pela casa como um fantasma, incapaz de se concentrar em qualquer atividade. Tentou ler, mas as palavras dançavam diante de seus olhos sem formar frases coerentes. Tentou bordar, mas suas mãos tremiam tanto que furava os dedos com a agulha. A tempestade que se aproximava do lado de fora parecia espelhar o caos que tomava conta de seus pensamentos. Quando Ricardo finalmente chegou em casa, encharcado pela chuva torrencial que agora açoitava as janelas, Marina estava sentada na sala de estar, fingindo ler uma revista. Ele entrou sacudindo o guarda-chuva, o terno escuro colado ao corpo, os cabelos molhados grudados na testa. Mesmo molhado e desarrumado, havia uma elegância natural nele que fazia o coração de Marina acelerar. Que tempestade terrível! Comentou ele, beijando sua testa como havia se tornado costume. Você passou bem o dia? Não ficou assustada com os trovões? Marina estudou seu rosto atentamente, procurando sinais do fardo que ele carregava. Havia olheiras mais pronunciadas sob seus olhos, uma tensão na mandíbula que ela havia aprendido a reconhecer como indicativo de preocupação. Como não havia percebido antes? Como havia sido tão cega aos sinais de sofrimento dele? Ricardo, começou ela, a voz saindo mais trêmula do que pretendia. Precisamos conversar. Algo mudou imediatamente na expressão dele. Os ombros se enrijeceram, e Marina viu uma sombra de pânico passar rapidamente por seus olhos antes que ele conseguisse mascarar a reação. Claro, disse ele, mas sua voz havia perdido a naturalidade de momentos antes. Sobre o quê? Marina levantou-se, aproximando-se dele devagar. Podia sentir o aroma de chuva e água de colônia misturados em sua pele, ver as gotinhas de água que ainda brilhavam em seus cílios escuros. Queria tocá-lo, oferecer conforto, mas havia uma barreira quase palpável ao redor dele agora. Recebeu uma ligação hoje, disse ela finalmente. Doutora Helena, sobre resultados de exames. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Marina viu o momento exato em que suas defesas desmoronaram, revelando uma vulnerabilidade tão profunda que ela sentiu vontade de chorar. Ele se afastou dela, caminhando até a janela onde observou a chuva caindo com violência sobre os jardins que ele tanto amava. O que ela disse? Perguntou ele, de costas para Marina, a voz saindo como um sussurro rouco. Que os resultados não mudaram, sobre fertilidade. Marina se aproximou cautelosamente, como se estivesse lidando com um animal ferido. Ricardo, por favor, me fala o que está acontecendo. Eu sou sua esposa, tenho direito de saber. Por um longo momento, só o som da chuva preencheu o silêncio entre eles. Marina podia ver os ombros de Ricardo tremendo ligeiramente e percebeu que ele estava chorando em silêncio. A visão daquele homem forte, poderoso, se despedaçando diante dela, fez algo se romper em seu peito. Eu não posso ter filhos, Marina. As palavras saíram quebradas, carregadas de uma dor tão intensa que Marina sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Nunca poderei. E você é tão jovem, tão cheia de vida. Você merece ser mãe, merece ter a família que eu jamais poderei te dar. Marina sentiu lágrimas brotando em seus olhos, mas não eram lágrimas de decepção ou tristeza pela revelação.
Eram lágrimas de alívio. Alívio por finalmente compreender o que atormentava o homem que amava. Alívio por descobrir que não era falta de desejo ou amor que o fazia se afastar dela. "É só isso?" perguntou ela, e sua voz carregava uma ternura que fez Ricardo se virar lentamente para encará-la. "É só isso que você estava escondendo?" A expressão no rosto dele era de completa incredulidade. "Só isso? Marina, eu sou estéril. Não posso te dar filhos, não posso te dar uma família verdadeira. Como pode dizer que é só isso?" Marina caminhou até ele, ignorando a resistência em seus olhos, e segurou seu rosto entre as mãos molhadas pelas lágrimas que ele não conseguia mais conter. "Porque eu não me casei com você pelos filhos que poderia ter", disse ela, cada palavra saindo carregada de convicção. "Eu me casei com você, com um homem que cria jardins lindos, que cozinha para mim nos domingos, que escova meus cabelos como se fossem seda preciosa. Eu me casei com você, Ricardo, não com uma promessa de filhos. Mas você deveria querer filhos", insistiu ele, a voz quebrando. "Todas as mulheres querem filhos. E eu te roubei essa escolha quando me casei com você sem te contar a verdade." Marina balançou a cabeça, beijando as lágrimas que escorriam pelo rosto dele. "A única coisa que você me roubou foi semanas de noites dormindo sozinha, enquanto o homem que amo dormia no sofá por causa de uma vergonha desnecessária." Pela primeira vez desde que havia revelado seu segredo, Ricardo pareceu respirar verdadeiramente. Seus braços se fecharam ao redor de Marina, apertando-a contra seu peito, como se ela fosse um salva-vidas em um oceano tempestuoso. "Você tem certeza?" sussurrou ele contra seus cabelos. "Tem certeza de que não vai se arrepender? De que não vai me odiar no futuro quando ver outras mulheres com seus bebês?" Marina se afastou o suficiente para olhar diretamente em seus olhos azuis, ainda brilhantes de lágrimas. "Tenho certeza de que te amo. E tenho certeza de que existem milhares de maneiras de formar uma família, se um dia decidirmos que queremos isso. Mas agora eu só quero que meu marido pare de dormir no sofá e venha dormir ao lado de sua esposa." O sorriso que se desenhou lentamente no rosto de Ricardo foi a coisa mais bela que Marina já havia visto. Era um sorriso de alívio, de esperança renovada, de um homem que finalmente se permitia acreditar que merecia ser amado, apesar de suas imperfeições. Lá fora, a tempestade continuava rugindo, mas dentro da sala onde marido e mulher finalmente se encontraram verdadeiramente pela primeira vez, havia uma paz que nem todos os trovões do mundo conseguiriam abalar. Os dias que se seguiram à confissão de Ricardo trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre eles. Marina havia esperado que a revelação sobre sua infertilidade os aproximasse definitivamente, que finalmente ele viesse dormir ao seu lado e que a intimidade física que ela tanto ansiava florescesse naturalmente. No entanto, o que aconteceu foi algo completamente diferente e infinitamente mais desconcertante. Ricardo se tornou ainda mais atencioso, quase obsessivamente protetor. Aparecia na cozinha quando ela estava preparando chá, tomando a chaleira de suas mãos como se ela fosse feita de cristal frágil. Insistia em acompanhá-la em todas as saídas, mesmo nas mais simples, como uma visita à biblioteca local ou uma caminhada pela praça. Seus olhos a seguiam constantemente, e Marina começou a se sentir como uma boneca preciosa que ele temia quebrar com um movimento descuidado. "Você não precisa me acompanhar ao mercado, Ricardo", disse ela numa manhã de quinta-feira, ajustando a alça da bolsa no ombro. "É só ali na esquina. Posso ir sozinha perfeitamente." O rosto dele se contraiu numa expressão que ela aprendeu a reconhecer como ansiedade pura. "Eu sei que pode, Marina. Mas e se acontecer alguma coisa? E se alguém te incomodar?"
Esta cidade tem mudado tanto, não é mais segura como antigamente. Havia algo na forma como ele dizia essas palavras que não soava verdadeiro. Marina o observava atentamente, notando como seus olhos evitavam os dela, como suas mãos se fechavam em punhos involuntariamente sempre que ela mencionava sair sozinha. Não era apenas proteção o que ela via em seus gestos. Era medo. Medo puro, primitivo, como se ele acreditasse que ela poderia simplesmente desaparecer se saísse de seu campo de visão. À noite, ele ainda dormia no sofá. Quando Marina questionava, ele criava desculpas cada vez mais elaboradas. Estava com insônia, o colchão estava lhe causando dores nas costas, não queria perturbá-la com seus movimentos inquietos durante o sono. Mas Marina percebia a verdade nos seus olhos. Ele estava se afastando novamente, construindo muros invisíveis ao redor de si mesmo. A situação chegou ao ponto crítico numa tarde de sábado, quando Marina decidiu visitar sua mãe sem avisar Ricardo previamente. Dona Conceição morava a apenas 20 minutos de carro da mansão, e Marina sentia uma necessidade urgente de conversar com alguém que pudesse ajudá-la a decifrar o comportamento cada vez mais estranho do marido. Pegou as chaves do carro menor da garagem, um presente de casamento que ela ainda mal havia usado, e dirigiu pelas ruas familiares de sua antiga vizinhança. O contraste entre os dois mundos nunca lhe parecera tão gritante. As casas simples, as crianças brincando na rua, o cheiro de comida caseira escapando pelas janelas abertas. Tudo aquilo a fazia sentir-se mais ela mesma do que havia se sentido em semanas. Sua mãe a recebeu com o entusiasmo de sempre, preparando imediatamente um café forte e abrindo o pote de biscoitos caseiros que mantinha sempre cheio para as visitas. Mas enquanto conversavam sobre amenidades, o jardim que Dona Conceição estava tentando cultivar, as fofocas da vizinhança, os preparativos para o aniversário da tia Marta, Marina percebia o olhar observador da mãe sobre ela. "Você está mais magra", disse Dona Conceição finalmente, servindo uma segunda xícara de café. "E tem olheiras. Não está dormindo bem?" Marina hesitou. Como explicar para a mãe que seu casamento de conto de fadas tinha se tornado uma prisão dourada? Como dizer que o homem maravilhoso que a havia tirado da pobreza a tratava como se ela fosse uma boneca de porcelana que poderia quebrar a qualquer momento? "É difícil se acostumar com uma vida tão diferente", disse finalmente, mexendo o açúcar no café sem necessidade. "Tudo é tão formal, tão controlado." Dona Conceição franziu as sobrancelhas. "Ele não é carinhoso com você? Não te trata bem?" "Não, não é isso", Marina se apressou a esclarecer. "Ele me trata muito bem. Bem demais, talvez. É como se ele tivesse medo de me perder." "E isso é ruim?" perguntou a mãe, genuinamente confusa. Marina suspirou, tentando encontrar palavras para expressar o que sentia. "É sufocante, mãe. Eu me sinto como um pássaro em uma gaiola de ouro. Linda, confortável, mas ainda assim uma gaiola." Foi nesse momento que ouviram o barulho de pneus cantando na rua. Marina olhou pela janela e viu o carro de Ricardo parado bruscamente em frente à casa, as portas se abrindo antes mesmo do motor ser completamente desligado. Ele desceu com uma expressão que ela nunca havia visto antes: pânico absoluto misturado com algo que parecia alívio desesperado. "Marina!" gritou ele, correndo em direção à porta. "Marina, você está aí?" Dona Conceição abriu a porta antes que Marina pudesse reagir, e Ricardo praticamente invadiu a pequena sala, os olhos procurando freneticamente até encontrá-la sentada à mesa da cozinha. O alívio que tomou conta de seu rosto foi tão intenso que Marina sentiu uma pontada de culpa por ter saído sem avisar. "Meu Deus!" murmurou ele, caminhando até ela com passos trêmulos. "Eu pensei
Quando vi que você não estava em casa e o carro tinha sumido, eu pensei que... Ele não terminou a frase, mas Marina viu lágrimas brilhando nos cantos de seus olhos. Havia algo profundamente perturbador na intensidade de sua reação. Não era apenas preocupação de marido, era terror puro, como se ele tivesse enfrentado seu pior pesadelo. Ricardo, eu só vim visitar minha mãe, disse ela suavemente, levantando-se e tocando seu braço. Não aconteceu nada. Estou bem. Ele assentiu, respirando profundamente, como se tentasse recuperar o controle. Eu sei, desculpe. Eu não sabia onde você estava. Liguei para toda parte. Percorri a cidade inteira. Deveria ter pensado em vir aqui primeiro. Dona Conceição observava a cena com olhos perspicazes. E Marina percebeu que sua mãe estava vendo algo que ela mesma estava começando a compreender. Aquilo não era amor protetor normal. Havia algo mais profundo, mais sombrio por trás daquela necessidade obsessiva de controlar seus movimentos. Durante o trajeto de volta para casa, Ricardo dirigiu em silêncio, mas Marina podia sentir a tensão emanando de cada poro de seu corpo. Suas mãos agarravam o volante com força desnecessária, e ela notou que ele checava o espelho retrovisor com frequência incomum, como se esperasse ser seguido. Ricardo, disse ela finalmente, quando eles estavam quase chegando em casa. Por que você ficou tão desesperado? Era só uma visita à minha mãe. Ele estacionou na garagem antes de responder, desligando o motor com movimentos mecânicos. Quando finalmente se virou para olhá-la, Marina viu uma luta interna feroz refletida em seus olhos azuis. Porque eu já perdi alguém que amava antes, disse ele, a voz saindo como um sussurro rouco. E eu não. Eu não posso passar por isso de novo, Marina. Eu não aguentaria. As palavras caíram entre eles como pedras em um lago silencioso, criando ondas de compreensão que se expandiam em círculos cada vez maiores. Marina sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de uma percepção súbita de que havia camadas muito mais profundas na história de Ricardo do que ela havia imaginado. Quem você perdeu? Perguntou ela, mas já sabia que ele não responderia. Via a porta se fechando novamente em seus olhos, as defesas se erguendo como muros intransponíveis. Não posso falar sobre isso, murmurou ele, saindo do carro e caminhando rapidamente em direção à casa. Naquela noite, Marina deitou na cama enorme e vazia, ouvindo os sons de Ricardo se mexendo inquieto no sofá da sala. Pela primeira vez desde o casamento, ela se permitiu questionar se realmente conhecia o homem com quem havia se casado. A infertilidade, ela descobrira, era apenas a ponta do iceberg. Havia segredos mais profundos, traumas mais antigos, cicatrizes na alma de Ricardo que ela nem sequer suspeitava existirem. E pela primeira vez, Marina se perguntou se amor seria suficiente para curar feridas tão profundas, ou se ela havia se casado com um homem cujo passado jamais permitiria que ele fosse verdadeiramente feliz no presente. O som da chuva começando a cair contra as janelas ecoava os pensamentos turbulentos que a mantinham acordada, enquanto no andar de baixo, Ricardo lutava contra demônios que ela nem sabia que existiam. A tempestade que se formara durante a noite anterior ainda castigava a cidade quando Marina despertou. O vento uivava contra as janelas com uma força que fazia toda a estrutura da mansão gemer, e os relâmpagos iluminavam o quarto em intervalos irregulares, criando sombras dançantes que pareciam espelhar a inquietação que dominava seus pensamentos desde a revelação parcial de Ricardo sobre ter perdido alguém que amava. Desceu para tomar café e encontrou Ricardo já vestido, mas dessa vez havia algo diferente em sua aparência. Os ombros pareciam carregados por um peso invisível, e suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava a xícara de café.
Ele olhava pela janela com uma intensidade que beirava a obsessão, como se esperasse que alguma ameaça emergisse da tempestade a qualquer momento. "Você dormiu?" perguntou Marina, aproximando-se cautelosamente. Nos últimos dias, havia aprendido a ler os humores dele como sinais de trânsito. Verde para aproximação segura, amarelo para cautela, vermelho para manter distância. "Não muito", respondeu ele, sem tirar os olhos da janela. "Esta tempestade me lembra de outras tempestades, de outras noites." Havia algo na forma como disse essas palavras que fez Marina sentir um arrepio percorrer sua espinha. Não era nostalgia comum em sua voz, mas uma dor tão profunda que parecia física, como se cada raio que cortava o céu reoprisse feridas mal cicatrizadas em sua alma. O telefone tocou, cortando a tensão do momento. Ricardo atendeu com a formalidade habitual, mas Marina viu sua expressão mudar drasticamente durante a conversa. Suas sobrancelhas se franziram, o maxilar se enrijeceu, e quando desligou, suas mãos estavam visivelmente trêmulas. "Preciso sair", disse ele abruptamente, já caminhando em direção ao hall onde guardava os casacos. "Questões urgentes no escritório." "Mas, Ricardo, está uma tempestade terrível lá fora", protestou Marina, seguindo-o. "Não pode esperar?" Ele parou no meio do movimento de vestir o sobretudo, e quando se virou para olhá-la, Marina viu algo em seus olhos que a assustou. Era pânico puro, misturado com uma determinação férrea que não admitia questionamentos. "Não, não pode esperar. E você..." Ele hesitou, como se lutasse contra palavras que não queria pronunciar. "Você não pode sair de casa hoje. Por favor, Marina, prometa-me que não vai sair." "Por quê?" A pergunta saiu mais alta que Marina pretendia. "Ricardo, você está me assustando. O que está acontecendo?" Por um momento, ela pensou que ele fosse se abrir completamente. Viu a luta interna refletida em cada músculo de seu rosto. A batalha entre o desejo de protegê-la através do segredo e a necessidade de confiar na mulher que amava. Só prometa que não vai sair", repetiu ele, beijando sua testa com lábios que tremiam. "Eu explico tudo quando voltar. Tudo, Marina. Eu prometo." Depois que ele partiu, Marina ficou observando pelas janelas da sala o carro desaparecendo na cortina de chuva, carregando consigo o homem que amava e todos os mistérios que ele guardava. A mansão, sempre tão acolhedora, parecia agora opressiva, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. As horas passaram com uma lentidão torturante. Marina tentou ler, tentou bordar, tentou organizar algumas gavetas, mas nada conseguia distraí-la da ansiedade crescente que corroía seu estômago. A cada raio que iluminava o céu, a cada trovão que fazia a casa tremer, ela pensava em Ricardo, dirigindo naquelas condições, imaginava 1000 tragédias possíveis. Foi quando o relógio marcava quase 5 da tarde que ela ouviu o barulho de um carro na entrada. Correu até a janela, esperando ver o veículo familiar de Ricardo, mas o que viu a fez congelar. Era um carro de polícia. 2 policiais desceram, correndo sob a chuva torrencial até a porta da frente. Marina os recebeu com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar de seu peito. "Senhora Mendoza?" perguntou o mais velho dos dois, um homem de bigode grisalho e olhos gentis. "Sou o delegado Santos. Podemos entrar? É sobre seu marido." As pernas de Marina quase cederam. Ele sofreu um acidente? Ele está bem?" "Ele está bem, fisicamente", disse o delegado, aceitando a toalha que Marina ofereceu para se secar. "Mas há algumas questões que precisamos esclarecer, e acreditamos que a senhora pode nos ajudar." Marina os conduziu até a sala, suas mãos tremendo, enquanto servia café que eles educadamente recusaram. "Que tipo de questões?"
O delegado trocou um olhar significativo com o colega mais jovem antes de responder. Senhora Mendoza, há quanto tempo a senhora conhece seu marido? Digo, conhece realmente? Sua história, seu passado? Nosso casamento foi arranjado, admitiu Marina, sentindo as bochechas corarem. Mas ele é um homem bom, trabalha muito, me trata bem. Tenho certeza de que sim, disse o delegado, inclinando-se ligeiramente para a frente. Mas há coisas sobre o passado dele que talvez a senhora devesse saber. Coisas que podem explicar por que ele é tão protetor com a senhora. Marina sentiu sua boca secar. Que tipo de coisas? O delegado suspirou profundamente, como se estivesse prestes a causar uma dor que preferiria evitar. Há 5 anos, Ricardo Mendoza era casado com uma mulher chamada Helena. Eles estavam juntos há 3 anos quando ela desapareceu durante uma tempestade muito parecida com esta. O mundo pareceu parar ao redor de Marina. As palavras do delegado ecoavam em sua mente como se viessem de muito longe, distorcidas pelo choque. Desapareceu. Nunca encontramos o corpo, continuou o delegado, sua voz gentil, mas implacável. Havia sinais de violência na casa onde moravam. Vidros quebrados, móveis derrubados, sangue. Ricardo foi o principal suspeito durante meses. Marina sentiu náusea subir pela garganta. Vocês acham que ele matou a esposa? Nunca conseguimos provar nada, admitiu o delegado. E, para ser honesto, eu nunca acreditei completamente que ele fosse culpado. Mas há alguns fatos perturbadores. Helena havia tentado deixá-lo 2 vezes antes do desaparecimento. Amigos dela relataram que Ricardo era extremamente possessivo, controlador. Ela havia mencionado sentir-se como uma prisioneira. As palavras atingiram Marina como socos físicos. Prisioneira. Era exatamente assim que ela havia se descrito para a mãe poucos dias antes, como uma prisioneira em uma gaiola de ouro. Por que estão me contando isso agora? Perguntou ela, a voz saindo como um sussurro. Porque hoje Ricardo procurou a delegacia voluntariamente, disse o delegado, observando atentamente a reação dela. Ele disse que estava pronto para contar toda a verdade sobre o que aconteceu com Helena, e mencionou que a senhora merecia saber antes de todos os outros. Nesse momento, ouviram o som de chaves na porta da frente. Marina sentiu seu coração praticamente parar quando reconheceu os passos familiares de Ricardo se aproximando da sala. Quando ele apareceu na porta, ensopado e com uma expressão de esgotamento profundo, seus olhos encontraram primeiro os dos policiais, depois os dela. Vocês já contaram, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Eu pedi para esperarem até eu voltar. Achamos melhor preparar sua esposa, disse o delegado levantando-se. Ricardo, você tem certeza de que quer fazer isso aqui, na frente dela? Ricardo olhou para Marina por um longo momento, e ela viu nos olhos dele uma mistura de amor, desespero e uma coragem desesperada que partia seu coração. Ela merece saber, disse ele, a voz rouca. Helena mereceria que alguém soubesse a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite. E Marina merece saber com quem se casou. Ele se aproximou devagar, como se cada passo causasse dor física, e se ajoelhou diante de Marina. Quando segurou suas mãos, ela sentiu que estavam geladas e trêmulas. Marina, há 5 anos eu cometi o maior erro da minha vida. Não matei Helena, mas as minhas ações, a minha possessividade, a minha incapacidade de deixá-la ser livre levaram à morte dela. E desde então eu vivo com essa culpa, tentando me redimir, tentando ser um homem melhor. Quando me casei com você, jurei que nunca repetiria os mesmos erros. Mas sua voz falhou e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Mas eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Estou te sufocando, te aprisionando, transformando nosso amor em uma gaiola dourada, exatamente como fiz com ela.
Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O homem que amava, que a tratava como uma princesa, que criava jardins lindos e cozinhava para ela nos domingos. E viu não um monstro, mas um homem quebrado pela culpa, tentando desesperadamente não repetir tragédias do passado. "O que realmente aconteceu com Helena?" perguntou ela, sua voz surpreendentemente firme. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para arrancar um espinho cravado profundamente em seu coração. "Ela estava fugindo de mim, novamente, durante a tempestade. Eu a segui, tentando convencê-la a voltar. O carro dela derrapou na estrada molhada e caiu no rio. Eu tentei salvá-la, Marina. Juro por Deus que tentei, mas a correnteza estava muito forte e eu não consegui." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas. Marina olhou para o homem destroçado diante dela e, finalmente, compreendeu a profundidade da dor que ele carregava, o peso da culpa que moldava cada um de seus gestos protetivos. O silêncio que se seguiu à confissão de Ricardo parecia ter peso próprio, preenchendo cada centímetro da sala como uma névoa densa. Marina olhava para o homem ajoelhado diante dela, vendo não o empresário poderoso e controlado que conhecera, mas um ser humano completamente despedaçado pela culpa e pelo medo de repetir os erros que custaram uma vida. Os policiais permaneceram discretamente em pé, testemunhas silenciosas de um momento que transcendia questões legais e tocava o âmago da condição humana. Marina podia sentir o peso de seus olhares, esperando sua reação, mas tudo o que conseguia perceber eram as lágrimas que escorriam pelo rosto de Ricardo e como suas mãos tremiam ao segurar as dela. "Marina", sussurrou ele, a voz quebrada como vidro pisoteado. "Eu entendo se você quiser que eu vá embora. Entendo se você nunca conseguir me perdoar por ter escondido isso de você. Eu não deveria ter me casado com você, sabendo do que sou capaz de fazer com alguém que amo." Marina fechou os olhos, sentindo o aroma familiar do perfume dele, misturado com o cheiro de chuva que impregnava suas roupas. Por um momento, permitiu-se absorver completamente a magnitude do que havia descoberto. O homem que ela amava carregava a morte de outra mulher na consciência. Não por maldade, mas por amor possessivo que se transformara em prisão. Quando abriu os olhos novamente, viu Ricardo observando-a com uma expressão de desespero absoluto, como um homem que aguardava sua própria sentença de morte. E foi nesse momento que Marina compreendeu algo fundamental sobre o amor verdadeiro. Ele não era cego às falhas do outro, mas escolhia ver além delas. "Levante-se, Ricardo", disse ela, sua voz saindo mais firme do que ela própria esperava. Ele obedeceu lentamente, como se cada movimento causasse dor física. Quando ficaram frente a frente, Marina segurou o rosto dele entre suas mãos, sentindo a umidade das lágrimas contra suas palmas. "Você matou Helena por maldade?" perguntou ela, olhando diretamente nos olhos azuis que tanto amava. "Não", sussurrou ele, "mas minhas ações levaram à morte dela. Minha possessividade, meu medo de perdê-la." "E você aprendeu com isso?" interrompeu Marina, surpreendendo a todos na sala, incluindo a si mesma com a firmeza de sua voz. Ricardo piscou, confuso pela pergunta. O que você quer dizer?" "Eu quero dizer", continuou Marina, seus polegares acariciando as maçãs do rosto dele, "que o homem que se casou comigo tenta desesperadamente não repetir os mesmos erros. O homem que dorme no sofá todas as noites porque tem medo de me machucar. O homem que cria jardins lindos porque precisa lembrar que pode fazer coisas crescerem, não apenas destruir." As lágrimas de Ricardo se intensificaram, mas agora havia algo diferente em seus olhos, uma centelha de esperança tão tênue que mal ousava existir.
Marina, você não entende a gravidade do que eu fiz. Eu entendo perfeitamente, disse ela, interrompendo-o novamente. Você amou uma mulher de forma errada, sufocante, e isso levou a uma tragédia. Mas, Ricardo, você não é o primeiro homem na história do mundo a confundir possessividade com amor. A diferença é que a maioria nunca aprende. Você aprendeu e tem vivido como um penitente desde então. O delegado Santos se aproximou discretamente. Senhora Mendoza, se me permite, em 5 anos investigando este caso, nunca vi um homem carregar tanta culpa por algo que, tecnicamente, foi um acidente. Ricardo nunca negou sua responsabilidade emocional na morte de Helena. Pelo contrário, ele se entregou à polícia voluntariamente hoje porque disse que não conseguia mais viver mentindo para a mulher que ama. Marina olhou para o policial, depois de volta para Ricardo. Ele se entregou voluntariamente? Sim, confirmou o delegado. Pediu para registrar um depoimento completo sobre os eventos daquela noite. Disse que você merecia conhecer toda a verdade antes de decidir se queria continuar casada com ele. Por um momento, Marina sentiu suas pernas fracas. A magnitude do gesto de Ricardo a atingiu como uma onda. Ele havia arriscado sua liberdade, sua reputação, todo o seu futuro, apenas para ser honesto com ela. Era o oposto completo do comportamento controlador e egoísta que havia destruído seu primeiro casamento. Você fez isso por mim? Perguntou ela, a voz trêmula de emoção. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Marina viu naquele gesto não a ação de um homem tentando manipular ou controlar, mas de alguém finalmente corajoso o suficiente para colocar o bem-estar de sua esposa acima de sua própria segurança. Senhores, disse Marina virando-se para os policiais, vocês podem nos dar alguns minutos a sós. O delegado Santos assentiu respeitosamente. Claro, estaremos do lado de fora se precisarem de nós. Quando ficaram sozinhos, Marina guiou Ricardo até o sofá onde ele havia dormido tantas noites, mas dessa vez sentaram-se lado a lado. Ela pegou uma das mantas que ele usava e envolveu os dois, criando um casulo de intimidade no meio do caos emocional. Ricardo, olhe para mim, disse ela, aguardando até que ele levantasse os olhos inchados pelas lágrimas. Eu vou te fazer algumas perguntas e quero que você responda com total honestidade. Consegue fazer isso? Ele assentiu silenciosamente. Você me ama de verdade ou eu sou apenas uma forma de você se redimir pela morte de Helena? A pergunta o atingiu como um tapa. Ricardo a encarou por um longo momento antes de responder. No início, talvez eu tenha pensado que você era a minha chance de redenção. Mas, Marina, quando eu te vejo lendo poesia no chão da biblioteca, quando você ri das minhas piadas ruins, quando você escova os dentes cantarolando baixinho, eu te amo por quem você é, não pelo que você pode me dar ou tirar. E se eu decidir que quero sair sozinha às vezes, que quero visitar minha mãe sem avisar, que quero ter meu próprio espaço? Ricardo respirou fundo e Marina viu a luta interna refletida em seus olhos. Vai ser difícil para mim, admitiu ele. O medo ainda está aqui, Marina, mas eu juro que vou tentar. Vou fazer terapia, vou buscar ajuda, vou fazer o que for preciso para ser o marido que você merece, não o carcereiro que eu fui para Helena. Marina sentiu lágrimas brotando em seus próprios olhos. Pela primeira vez, desde que o conhecera, Ricardo estava sendo completamente vulnerável, completamente honesto, sem tentar protegê-la de sua própria dor. E sobre crianças? Perguntou ela. Você disse que era estéril. Um sorriso triste se desenhou no rosto de Ricardo. Esse foi mais um erro meu. Após a morte de Helena, eu fiz uma vasectomia. Achei que não merecia ser pai depois do que havia feito. Mas é reversível, Marina. Se você quiser tentar ter filhos, podemos... Marina não o deixou terminar. Inclinou-se e beijou-o,
Não o beijo casto que eles compartilhavam diariamente, mas um beijo real, carregado de toda a paixão que ela havia reprimido durante meses. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu escolho você, sussurrou ela contra seus lábios. Não o homem perfeito que pensei que tinha me casado, mas o homem real que está diante de mim agora. Com suas cicatrizes, sua culpa, seu medo, mas também com sua capacidade de amar, de crescer, de se tornar melhor. Ricardo a envolveu em seus braços, apertando-a contra seu peito, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina, eu prometo que vou passar o resto da minha vida merecendo essa segunda chance que você está me dando. Não, disse ela, afastando-se o suficiente para olhá-lo nos olhos. Não passe sua vida tentando merecer meu amor. Passe sua vida vivendo conosco. Presente, real, humano, é isso que eu quero. Não um homem perfeito, mas um homem verdadeiro. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, Ricardo sorriu. Não um sorriso educado ou formal, mas um sorriso de alegria pura, como se um peso de 5 anos tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Lá fora, a tempestade estava começando a dar trégua. Os trovões se tornaram mais distantes, e entre as nuvens pesadas, os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das janelas, pintando a sala com uma luz dourada e quente. Quando os policiais retornaram, encontraram marido e mulher abraçados no sofá. Não como dois estranhos unidos por um acordo, mas como duas pessoas que haviam escolhido conscientemente construir um futuro juntos, baseado na verdade, no perdão e no amor verdadeiro. Então, disse o delegado Santos, como vocês querem proceder? Ricardo olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Eu gostaria de fazer meu depoimento oficial sobre a morte de Helena. É hora de encerrar este capítulo definitivamente. E depois, acrescentou Marina, entrelaçando seus dedos com os dele, nós vamos começar nosso primeiro dia de casamento de verdade. Do lado de fora, o último trovão ecoou distante, como se a própria natureza estivesse aplaudindo o início de uma nova história de amor. Desta vez, uma história construída sobre a fundação sólida da verdade. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde tempestuosa que mudara para sempre o curso do casamento de Marina e Ricardo. A mansão, que antes parecia uma prisão dourada, havia se transformado em um verdadeiro lar, preenchido por risadas genuínas, conversas que se estendiam pela madrugada e uma intimidade que crescia a cada dia como as roseiras do jardim que Ricardo cuidava com tanto carinho. A terapia de casal, que começaram na semana seguinte às revelações, estava dando frutos visíveis. Doutor Henrique, o psicólogo que os acompanhava, observava com satisfação profissional como 2 indivíduos machucados haviam aprendido a construir uma ponte de comunicação sólida entre suas almas. Ricardo aprendera a expressar seus medos sem transformá-los em controle, enquanto Marina desenvolvera a confiança necessária para estabelecer limites saudáveis sem medo de magoar. Naquela manhã de primavera particularmente ensolarada, Marina despertou com uma sensação estranha no estômago. Não era dor, exatamente, mas uma inquietação diferente de tudo que já havia experimentado. Ao lado dela, Ricardo dormia pacificamente, finalmente em sua própria cama, no lugar que sempre deveria ter ocupado. Seu rosto relaxado no sono mostrava uma paz que ela não via há meses, livre das tensões que o assombravam durante tanto tempo. Levantou-se cuidadosamente para não acordá-lo e caminhou até o banheiro, onde se olhou no espelho. Havia algo diferente em sua aparência, uma luminosidade na pele que ela não conseguia identificar. Talvez fosse o reflexo da felicidade. Afinal, pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente amada e, mais importante ainda, completamente livre para amar em retorno. Durante o café da manhã,
preparado agora pelos dois juntos em uma dança matinal que haviam aperfeiçoado ao longo dos meses, Marina notou que o cheiro do café que sempre adorara estava lhe causando uma leve náusea. Afastou a xícara, franzindo o senho. "Você está bem, meu amor?" perguntou Ricardo, imediatamente atento. Os meses de terapia haviam ensinado a ele a diferença entre cuidado amoroso e ansiedade controladora, mas sua preocupação genuína permanecia intacta. "Só o estômago um pouco enjoado", respondeu Marina, bebericando um gole de água. "Deve ser algo que comi ontem à noite." Ricardo se aproximou e beijou sua testa, um gesto que se tornara um termômetro natural entre eles. "Você não está com febre, mas se não melhorar, vamos ao médico, está bem?" Marina assentiu, tocada pela forma como ele conseguia ser protetor sem ser sufocante. Era um equilíbrio delicado que ele havia aprendido a manter através de muito trabalho interno e paciência consigo mesmo. Durante a manhã, enquanto Ricardo estava em uma reunião em seu escritório doméstico, outro ajuste que haviam feito para que ele pudesse trabalhar mais de casa, sem parecer que estava vigiando Marina, ela decidiu visitar sua mãe. Eram visitas que agora aconteciam naturalmente, sem drama ou ansiedade, apenas o prazer de uma filha que queria dividir sua felicidade com quem mais amava. "Você está radiante", comentou Dona Conceição assim que abriu a porta, abraçando Marina com o carinho maternal que nunca havia perdido, apesar das mudanças dramáticas na vida da filha. "O casamento está te fazendo muito bem." Marina sorriu, acomodando-se na mesa da cozinha, onde tantas confidências haviam sido compartilhadas ao longo dos anos. "Estou feliz, mãe, realmente feliz. Ricardo e eu finalmente encontramos nosso ritmo." Dona Conceição serviu o café com biscoitos caseiros, observando discretamente a filha. Havia algo diferente em Marina. Uma suavidade nova em seus gestos, uma forma diferente de tocar o próprio corpo, como se estivesse mais consciente dele. "Marina", disse a mãe, sentando-se à sua frente, "há quanto tempo você não... Você sabe, não tem seus problemas de mulher?" A pergunta pegou Marina desprevenida. Ela parou com o biscoito no meio do caminho para a boca, fazendo cálculos mentais que, de repente, assumiram uma importância monumental. Mãe, acho que..." A voz de Marina falhou quando a realização a atingiu como um raio. Havia quase 2 meses que não menstruava, e ela havia estado tão envolvida na felicidade de seu casamento, finalmente funcionando, que nem havia prestado atenção a esse detalhe aparentemente insignificante. Dona Conceição sorriu, com a sabedoria de quem havia passado pela mesma descoberta décadas antes. "Acho que você deveria fazer um teste, filha. Alguns sintomas não mentem." O coração de Marina começou a bater de forma descompassada. Gravidez. A possibilidade que havia sido descartada desde o início, primeiro pela suposta infertilidade de Ricardo, depois pelo foco em resolver os traumas e construir uma base sólida para o relacionamento. Era possível? Seria possível que no meio de toda a cura e crescimento, a vida tivesse encontrado um caminho? Mas, mãe, o Ricardo fez uma vasectomia há anos. O médico disse que as chances são mínimas, mesmo se fosse revertida. "Os médicos sabem muito, querida, mas a vida às vezes sabe mais", disse Dona Conceição com um sorriso misterioso. "E você sabe como os homens são com essas coisas. Talvez ele tenha revertido sem te contar, como uma surpresa." Idalam, Marina saiu da casa da mãe com uma caixinha pequena escondida na bolsa e um turbilhão de emoções tomando conta de seu peito. A caminhada de volta para casa pareceu ao mesmo tempo eterna e curta demais. Precisava de tempo para processar a possibilidade, mas também estava desesperada para saber a resposta. Quando chegou em casa, encontrou Ricardo terminando de preparar o almoço, assobiando baixinho uma música italiana que aprendera com a avó. Ele estava tão concentrado em temperar o molho que não a ouviu chegar,
e Marina se permitiu alguns momentos para simplesmente observá-lo. Este homem, que carregara tanta culpa e dor, que aprendera a amar de forma saudável, que acordava todos os dias decidido a ser uma versão melhor de si mesmo. Como foi a visita à sua mãe? Perguntou ele, quando finalmente a notou, aproximando-se para beijá-la. Esclarecedora, respondeu Marina, e havia algo em sua voz que fez Ricardo parar e olhá-la mais atentamente. Aconteceu alguma coisa? Marina segurou as mãos dele, sentindo o calor familiar e reconfortante de sua pele. Ricardo, eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você seja completamente honesto comigo. Ele assentiu, e ela pôde ver uma sombra de preocupação passar por seus olhos. Você reverteu a vasectomia? A pergunta claramente o pegou desprevenido. Por um momento, ele simplesmente a encarou, processando as implicações da questão. Como você descobriu? A confirmação fez o coração de Marina acelerar ainda mais. Então você fez? Ricardo baixou os olhos, suas bochechas se corando ligeiramente. Faz 3 meses, logo depois que começamos a terapia, e eu percebi que nossa vida realmente tinha uma chance de funcionar. Eu queria poder te dar essa opção, se um dia você decidisse que queria tentar. Mas eu não queria pressionar você. Então pensei em esperar o momento certo para contar. Marina sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Mais uma vez, Ricardo a surpreendia com a profundidade de seu amor e consideração. Ele havia tomado uma decisão pensando no futuro deles, mas sem impor suas próprias expectativas. Ricardo, disse ela, retirando a caixinha da bolsa, acho que o momento certo chegou. Quando ele viu o teste de gravidez, seus olhos se arregalaram. Marina, você acha que... Só há uma forma de descobrir, sussurrou ela. Os 15 minutos que esperaram pelo resultado foram os mais longos da vida de ambos. Ficaram sentados no sofá da sala, de mãos dadas, olhando ocasionalmente em direção ao banheiro, onde o pequeno objeto plástico determinaria o próximo capítulo de suas vidas. Quando o timer do celular finalmente tocou, nenhum dos dois se moveu por um momento. Você vai? Perguntou Ricardo, a voz rouca de emoção. Vamos juntos, decidiu Marina. Caminharam de mãos dadas até o banheiro, e Marina pegou o teste com dedos trêmulos. Quando viu as 2 linhas claras e inequívocas, deixou escapar um soluço que era metade riso, metade choro. Positivo, sussurrou ela. Está positivo. Ricardo olhou para o teste, depois para Marina, depois de volta para o teste, como se não conseguisse processar a informação. Quando finalmente assimilou o que estava vendo, ergueu Marina do chão, girando com ela no pequeno espaço do banheiro, enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Nós vamos ser pais, dizia ele repetidas vezes, como se precisasse ouvir as palavras para acreditar. Marina, nós vamos ser pais. Quando finalmente pararam de girar, ficaram abraçados, as testas encostadas uma na outra, respirando o mesmo ar carregado de alegria e espanto. Você está feliz? Perguntou Marina, de repente insegura. De verdade. Feliz? Ricardo segurou o rosto dela entre suas mãos, e Marina viu que seus olhos estavam brilhando com lágrimas de pura alegria. Marina, eu passei 5 anos achando que não merecia uma segunda chance na vida. Passei anos convencido de que nunca poderia ser pai, porque não merecia criar uma vida nova. E agora eu tenho você. Eu tenho nossa vida juntos, e agora vamos ter um bebê. Ele pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. Pela primeira vez em 5 anos, eu acredito verdadeiramente que mereço ser feliz. E é você quem me fez acreditar nisso. Naquela noite, deitados na cama com as mãos de Ricardo repousando delicadamente sobre a barriga ainda lisa de Marina, eles conversaram sobre o futuro com uma esperança que nenhum dos dois havia sentido por muito tempo.
Falaram sobre nomes, sobre como seria decorar o quarto do bebê, sobre que tipo de pais queriam ser. Você sabe o que é mais incrível? Disse Marina na escuridão aconchegante do quarto. O quê? Murmurou Ricardo, meio adormecido. Que a vida que está crescendo dentro de mim foi concebida no amor verdadeiro, não na paixão cega, não no desespero ou na necessidade, mas no amor maduro, consciente, que escolheu crescer apesar de todas as cicatrizes. Ricardo beijou seu ombro nu, apertando-a mais perto de si. Nossa filha vai nascer sabendo que o amor verdadeiro não é perfeito, disse ele, mas que vale a pena lutar por ele todos os dias. Filha, perguntou Marina rindo baixinho, ou filho, não importa. O que importa é que essa criança vai crescer vendo que é possível curar, que é possível recomeçar, que é possível construir algo lindo, mesmo depois das tempestades mais violentas. Lá fora, uma brisa suave balançava as árvores do jardim que Ricardo havia plantado com tanto cuidado. E no quarto, 3 corações batiam em sincronia. 2 que haviam aprendido a amar verdadeiramente e um terceiro que era o fruto miraculoso dessa lição.